Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MQC, Os Movimentos que Curam. E antes de nós batermos um papo com uma convidada extraordinária, eu vou te convidar primeiro a se inscrever no nosso canal. Clica aqui em inscrever-se. Depois disso, ativa o sininho para que você receba em primeira mão todo o conteúdo que está sendo derramado, transbordado nesse canal para trazer cura, para trazer renovo, para trazer algo novo sobre sua vida. E hoje a nossa convidada é um ser humano de uma luz que brilha como uma candeia, né? Por onde ela passa, ela chega, ela transmite, porque ela é uma pessoa que tem uma marca pessoal, que tem um estilo único e que descobriu através do seu chamado como transformar a vida das pessoas através da marca pessoal. Eu estou com Jaque Costa. Ela é bacharel em Direito desde 2012, mas ela encontrou a sua verdadeira vocação no universo da moda e do empoderamento feminino, e vocês vão entender o porquê que ela usa essa palavra, empoderamento, atuando como empresária no segmento de vestuário feminino desde 2011, é proprietária da loja Closet 142, e a sua carreira é marcada por uma paixão profunda pelo universo feminino, algo que a motiva diariamente. Com mais de uma década de experiência no setor, ela se dedica a ajudar mulheres a descobrirem suas melhores versões através da consultoria de imagem e especializada em comunicação não verbal. Como palestrante e mentora, Jaque Costa tem uma missão, que é inspirar e orientar outras mulheres e homens também a descobrirem suas melhores versões com base em sua identidade em Cristo. Também balanceando a sua vida profissional com dedicação à sua família e à fé cristã. Jaque, eu já quero te agradecer por esse tempo que você disponibilizou para estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo extraordinário e que as pessoas vão ter uma nova visão sobre quem elas são, sobre qual que é a diferença de estilo, de moda, de marca pessoal. Seja muito bem-vinda ao MQC. Eu já quero chorar agora, pode? Pode. Eu quero te agradecer, Alê. A gente estava aqui, né, trocando umas figurinhas e tal, mas eu quero te dizer da honra e do privilégio que eu sinto, assim, da felicidade que eu sinto no meu coração de estar aqui vivendo nesse tempo e nessa estação, essa oportunidade. Eu tenho certeza que você foi levantada para isso. E não é por acaso, né? Antes que os nossos olhos vissem, a gente já sentiu no nosso coração que isso ia acontecer. E eu estou muito feliz. Realmente me sinto honrada. Muito obrigada, Alê. Obrigada a você, Muito Jaque. obrigada, Lê. E antes de nós entrarmos na Jaque profissional, eu gosto primeiro de saber quem é a Jaqueline Costa. Conta um pouquinho pra gente da sua essência, de onde você veio e para onde você está indo. Lê, a Jaqueline, né? Pouquíssima gente me chama pelo meu nome inteiro. A Jaque, bom, eu sou a Jaque Costa, na verdade. Eu sou uma pessoa que veio do interior, eu sou natural aqui de Nova Andradina, interior do estado. Sempre fui uma pessoa que amei estar com outras pessoas, sempre fui aquela criança mega influente, aquela criança assim que aonde estava tendo uma bagunça, eu estava lá no meio, A líder. nem nego. Sim, a gente liderava algumas patotas, a gente terminava na diretoria também, é verdade. As minhas professoras não me deixam mentir, mas eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas. Eu acho que essa é a minha melhor definição. Se eu olhar para trás na minha trajetória profissional, pessoal, nas minhas relações, na igreja, com os amigos, eu sempre fui uma pessoa que estava no meio de muita gente. E eu sempre me senti feliz, sempre gostei de estar nesse lugar. Sou mãe de 2 filhos, né? Tenho Vinícius com 4 aninhos, Maitê com 1 ano e meio.
São os meus presentes especiais. Eu falo que eles vêm para me mostrar que eu não sei nada. Eles também vêm para me mostrar que a minha mãe é digna de toda honra, porque eles diz a minha mãe que quando eles aprontam alguma coisa, ela fala: "Você fazia pior, você não reclama não, é isso mesmo". Então, assim, é muito bacana. Minha mãe, a Maria, minha grande ajudadora para todas as coisas. Eu falo assim, e eu já agradeço de maneira especial, eu já dedico de forma especial tudo que está acontecendo à parceria de uma mãe que nunca desistiu de estar do meu lado, de me ajudar, de me auxiliar, porque o que seria da Jaque Costa, com o tanto de coisas que eu tenho feito, para tantos lugares que eu tenho ido, se não fosse ali aquele porto seguro que eu tenho em casa, que me dá garantias e tranquilidade de que, olha, tá tudo sendo cuidado e organizado, mesmo quando eu não estou, que é a minha mãe. Então, tá tudo bem. Então você já vive o primeiro princípio cristão, o primeiro mandamento da Bíblia com promessa, que é honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra e que você seja bem-sucedido. Não é à toa que a Jaque Costa é tão bem-sucedida assim, e eu falo que você trouxe a identidade externa, né, na imagem de quem eu sou. Foi extraordinário passar por essa descoberta do que é a coloração pessoal, de quão poderoso é isso, não é moda, né? Não é assim, ai, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Não é sobre isso. É sobre realmente você entender que tudo está em você. As suas cores estão em você, você precisa apenas destacar o seu melhor, né? Hoje estou composta da minha paleta de cores. Tá insuportável, né? Hoje eu falo que eu sou uma pessoa diferente mesmo, porque eu tinha muita dificuldade em relação à vestimenta, à imagem. Eu acho até que eu falei para você que teve um momento na minha vida, quando eu era adolescente, eu estava no shopping ali com uma galera, e alguém gritava assim para mim: "Nossa, que brega, ai que brega", e era para mim, era de mim que estavam falando. Naquele dia nasceu um bloqueio. Então eu não sabia lidar com cores, eu não sabia como me vestir, então eu era uma pessoa branca e preta e cinza, porque eu achava que eu jamais erraria, com essas cores, mas aí Deus me conectou de uma forma extraordinária, porque sempre que ele quer abençoar alguém na terra, ele nos conecta com pessoas. Esse é o grande mistério, né, do que é Jesus, é lidar com pessoas. E ele trouxe você para minha vida e realmente mudou, virou mais uma chave de quem eu estou me tornando, né? Então, quem eu era antes da Jaque e quem eu sou depois da Jaque, isso é incrível, e eu tenho certeza que a partir desse podcast você vai também trazer esse novo olhar para as pessoas, como é importante você se conhecer, inclusive quais são as cores que te representam, o que que você pode ousar, o que que você pode tomar um pouquinho mais de cuidado. Daí a parte, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Então você aprende a fazer boas escolhas, e isso aconteceu depois de que eu passei pela minha coloração pessoal, e que bom que foi você que eu dei esse próximo passo, porque também tem que ser uma pessoa inspirada por Deus, né, Jaque? Então me conta um pouquinho, quando é que você viu a necessidade de mudar de carreira, então sair só do vestuário, da parte de vestuário, de loja, e encarar ser uma consultora de imagem. O que que você percebeu? Eu acho muito engraçado, né, quando você começa a falar, porque vai passando um vídeo, assim, um filme na minha cabeça. Algumas pessoas vão dizer assim: "Nossa, algumas pessoas podem pensar: 'Nossa, ela já vai falar de Deus de novo, vai colocar Deus de novo nisso'". A minha pergunta é: como é que a gente tira ele de lá? E por que que eu digo isso? Sobre conexões. Numa mesma semana, 2 pessoas estiveram dentro do meu espaço, 2 pessoas que não se conheciam, e elas pararam um pouquinho depois de eu ter feito um atendimento. Eu mesma atendia na minha loja, era sempre eu, até hoje eu faço questão de estar lá, só por alguma razão que de repente de agenda que eu não estou, e aí eu já tenho a minha assistente que já é treinada por mim para dar continuidade em alguns processos, para que a gente não fique, né, dificultando a agenda e tal. Mas foi muito incrível, assim, porque 2 pessoas chegaram na mesma semana e disseram assim: "Jaque, você precisa entender o que você está fazendo".
Eu fiz essa cara aí, Como ó, assim? tipo, ué, ué, Eu sei o que eu tô fazendo, tô vendendo. essa cara de ué, entendeu? E eu falei, tá, o que você quer dizer com isso? Ela falou, Jaque, eu nunca vou esquecer. As duas são minhas clientes até hoje, elas não se conhecem ainda. Uma delas, eu vou até dar o nome aqui, tá? É a Cris. A Cris falou assim: você tem que entender o que está acontecendo aqui. Eu falei, por quê? Ela falou, Jaque, olha só. Você tem a sua loja e você vem para cá todo dia. Nós temos a sua loja, mas nós vamos em outras lojas. E uma coisa é fato: o que você faz aqui, ninguém faz em lugar nenhum. Você precisa entender o que você está fazendo, porque o que você faz aqui não é venda de produto. E o que você fazia ali? Eu atendia, gente. Eu só atendia. Na minha cabeça, tipo, como assim? Passou 2 dias, veio outra pessoa, outra cliente, era a Flávia. E ela me deu a mesma informação. Com outras palavras, ela me disse a mesma coisa. E aí eu ainda fiquei relutante, eu não entendi muito bem. Ela falou: você tem que entender, o que você está fazendo aqui é uma prestação de serviço, tem muito mais do que venda de roupa. Você pega uma calça e você mostra 5 formas de usar essa mesma calça que você está vendendo. Ao invés de você vender 5 calças, você pega uma calça e mostra 5 formas de usar a mesma calça. E assim, e você faz isso e é normal. E tem coisas que a gente quer comprar e você fala: não, esse aqui não vai funcionar, não precisa comprar. Fica com essa, faz assim, assim, assado. E aí elas falaram: você precisa entender. Resumo da ópera, passou mais ou menos 1 ano e meio. Olha só, eu fiquei martelando aquilo na minha cabeça, quando de fato eu entendi que eu precisava aprofundar dentro desse conhecimento. Conexões foram acontecendo e eu fui para esse lugar. Quando eu me inscrevo e eu vou para uma primeira formação, de fato, em São Paulo e tal, os primeiros 30% dos primeiros módulos, assim, 30% dos primeiros módulos do conteúdo de formação, eu não tinha nada para aprender, porque eram coisas que eu fazia intuitivamente. Uau! Quando você fala assim, tipo, quem é a Jaque? A Jaque, meu pai de profissão, ele era construtor, pedreiro, mestre de obras, e a minha mãe era costureira. A minha mãe de formação é costureira. A minha brincadeira de criança era pegar a minha máquina de costura e eu ficava brincando, fazendo roupa para as minhas Barbies com os retalhos da mesa que caíam do corte da minha mãe. Porque minha mãe, ela não costurava só, ela fazia do zero. Ela abria aquele rolo de tecido, riscava com o giz, vinha com os moldes, cortava. Minha mãe costurava para as mulheres muito importantes em Nova Andradina. Para as autoridades, para as primeiras damas. Então, eu ficava lá brincando com os tecidos delas. E, assim, era intuitivo. Eu entendia sobre estrutura, eu entendia sobre corte, sobre modelagem, sobre caimento, sobre tecido. Eu brincava disso quando eu era criança. Eu fazia você tricô. Nunca teve o sonho de ser costureira? Eu nunca tive o sonho de ser costureira, mas eu brincava de fazer roupa para as minhas crianças ou para as minhas bonecas. Entendi. Entendeu? Eu brincava de vestir as minhas bonecas. E é uma coisa muito engraçada, porque a partir dali, daquela vivência, quando eu via, eu assistia a minha mãe tirar medida. A minha mãe tinha um processo de alta costura. Ela fazia como uma alfaiataria. Entende? Hoje em dia, você compra uma calça, o valor é X. Você manda fazer uma calça, o valor é 3X. É natural que algo sob medida seja muito mais caro. Entende? Então, eu via minha mãe fazer medidas, eu via minha mãe fazer marcações de cintura, gancho, altura. Eu assistia isso brincando com as minhas bonecas dentro do ateliê dela, que era no fundo de casa. A minha mãe era uma dona de casa. Então, que tinha um trabalho paralelo que ela auxiliava ali o meu pai. Então, foi algo muito natural. Uma pausa. Você falou que o seu pai era construtor, pedreiro. Pedreiro. E a sua mãe ajudava o seu pai? Dona de casa. Como? Minha mãe cuidava da casa. Minha mãe sempre foi do lar, dona de casa, mas minha mãe também tinha feito um curso de corte e costura muito nova e ela sempre aprendeu. Ela aprendeu a costurar e ela aperfeiçoou. Ah, tá. Então, minha mãe achei que ela ajudava ele no braçal ali mesmo. Não, isso nunca fez. Isso fez. No começo do casamento, sim. No começo do casamento, a minha mãe era servente. Minha mãe trabalhava como um servente. Quando meu pai não podia pagar, a minha mãe, grávida do meu irmão do meio, ela ajudou meu pai. A minha mãe ajudou meu pai braçal na obra. Descarregava caminhão de tijolo, batia massa, descarregava, peneirava areia para fazer o cimento. Minha mãe fazia isso. Entendi. E a sua mãe, nesse período, ela sempre era
assim, mulher que eu falo feminina. Sim. Sempre ela Sim. nunca perdeu essa delicadeza, embora ela... Sim, quando eu nasci, eles já estavam numa situação melhor, as coisas já estavam mais equilibradas, mas a minha mãe, ela nunca, por exemplo, teve um trabalho, assim, enquanto casada, ela nunca teve um trabalho fora de casa. Minha mãe sempre foi dona de casa, minha mãe sempre cuidou de nós, cuidou da casa. A minha mãe é uma dona de casa de mão cheia. Todo mundo sabe, todo mundo que já comeu uma vez a comida da minha mãe, é aquele negócio do tipo, Dona Maria. A minha mãe, ela realmente tem um dom, é um dom, entende, Lê? Mas ela não deixou, sabe, assim, mulher virtuosa, Sim. ela não deixou de ter um empreendimento dela que era no fundo de casa. Ela tinha um ateliê, um quartinho onde ela costurava e ela recebia as clientes dela lá. Então, por isso que enquanto eu era criança, eu brincava do lado da máquina da minha mãe. Eu estava por ali. Eu estava ali, naquele mesmo ambiente. Eu não me esqueço. O chão era um piso vermelho. Eu lembro de tudo. Que legal. E você citou a mulher virtuosa, às vezes eu não sei, já pararam para ler, né? Se não leram, a hora que acabar esse podcast, Leiam, por favor. A mulher virtuosa, ela não é uma mulher frágil. É uma mulher que estava trabalhando e numa lida muito interessante, né, Jaque? Então, é importante a gente entender que não dá para tirar Deus da jogada. Não. E entender que nós somos virtuosas, empoderadas e podemos também trabalhar, né? De realmente trabalhar, gerar riqueza, gerar finanças, né? Prosperidade. Então, daí você... já brincava com isso tudo, te falaram que você fazia algo diferente e você foi para a formação. Eu não entendi e o que você escolheu? Você viu assim, tá, então para que caminho que eu vou? Aí você entendeu que era a consultoria? Eu entendi que eu precisava me especializar. E aí eu me especializei dentro da coloração pessoal. Depois da coloração pessoal, eu fui e daí eu falei, gente, isso aqui realmente é algo muito diferente. Eu nunca vi. Assim, Lê, quando eu comecei a fazer coloração pessoal aqui em Campo Grande, eu falava para as pessoas, olha, eu tô fazendo coloração. Colou o quê? O quê? Ninguém sabia falar o nome. Hoje em dia, é muito comum. Qualquer pessoa tem uma cartelinha hoje na bolsa, brinca com as cores, mas quando eu comecei a falar sobre isso, o quê? Ninguém sabia falar direito o nome desse negócio. Aquele negócio com nome estranho, era mais ou menos assim. E aí, o primeiro passo foi eu me formar como consultora em coloração pessoal, e aí eu falei, uau, existe muito mais aqui. Existe um universo aqui a ser descortinado. E daí foi quando eu fui, de fato, para uma formação de consultora de imagem. Foi essa formação que eu fui buscar. E dentro dessa formação, eu vi que 30% daquilo que estava sendo ensinado eu fazia intuitivamente. Eu fazia sem nunca ter visto uma aula. Aí eu falei, entendi, é isso. Agora só então, quase 2 anos depois, eu entendi o que aquelas 2 pessoas tinham me dito sem se conhecer naquela mesma semana. É sobre Deus usar pessoas para entregar recado, né? Assim, quando o nosso mentor fala assim, olha, às vezes pode vir uma resposta e você talvez não vai entender, mas anota. Anota, porque nem sempre a compreensão vem na hora. Faz todo sentido. Porque eu não entendi, mas isso ficou comigo. Quando a compreensão veio, eu falei, uau, era isso. E aí eu entendi que aquele não era só um meio de desenvolvimento, mas era um chamado para mim. E desde então eu me debrucei sobre isso e eu amo estudar. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Aquilo que me interessa, eu devoro. Eu sou muito curiosa, eu gosto de aprofundar e tal. E aí foi o que aconteceu. Eu falei, aqui existe algo muito... São águas profundas, não é sobre o que a moda diz, por exemplo. Não é sobre o que a gente vê o mercado falar. Eu quis dar uma escavada. Sabe quando você quer aprofundar? E foi o que aconteceu. E de lá para cá, é um caminho sem volta, Lê. Ô, Jaque, você falou... Você, então, tem 2 formações. Existe a coloração pessoal e existe a consultoria de imagem. Então, são 2 profissionais... São 2 coisas diferentes e você tem essas 2 formações. Hoje nós já temos mais algumas formações, né? Isso que eu ia falar. Você também é coach e analista comportamental. Evo. Isso, e visagista também. Hoje eu também sou especializada em visagismo. Então, entenda, é algo tão amplo, Lê, que existem as pessoas que trabalham só com a coloração pessoal. Profissionais que são... E tá tudo bem, é a área dela. Ela não vai falar para você de corte, de caimento, de tecido, ela não vai falar sobre isso, porque ela vai falar para você sobre cores. E tá tudo bem. A coloração pessoal é um dos braços dentro da consultoria de imagem. Entende? Vamos dizer assim, ela não é... Andorinha sozinha não faz verão, mas ela é uma informação
informação importante no quesito, no ponto de vista técnico de cores, é a coloração pessoal. Quando eu vou falar sobre a questão da imagem pessoal, aí eu já estou falando de mais coisas, entende? Aí eu já estou tratando de um outro cenário. Aí eu vou falar literalmente, assim, dos pés ao pescoço, vamos dizer assim. Aí você fala, por que dos pés ao pescoço? Simples, porque existe uma área que é muito específica dentro da imagem pessoal, que é o visagismo. E aí, tanto para homem quanto mulheres, a gente vai tratar com especificação, assim, cabelo, desenho dos olhos, sobrancelha, barba, as linhas, os contornos, as formas. E aí, esse é uma especialidade já dentro do visagismo. Então, conta pra gente um pouquinho, Jaque, qual é a diferença de imagem e de marca pessoal? Certo. É muito legal quando fazem essa pergunta. Todos nós somos representados e temos a nossa imagem. Mas quando a gente fala de marca pessoal, Lê, a gente está falando dentro do universo das marcas, a gente carrega muito mais além do que só a roupa que a gente está vestindo, por exemplo. Quando eu falo para você, por exemplo, vou usar aqui um exemplo clássico. Quando eu falo para você Coca-Cola, que cor vem na tua cabeça? Preto com vermelho. Entende? Quando eu falo para você Nike, Parece um certo da professora. aquele certo, aquele detalhe, Símbolo. aquele símbolo. Quando a gente fala de marca pessoal, a gente entende que existe uma série de elementos que apresentam você para a sociedade ou para o lugar onde você está inserida, sem que você diga nenhuma palavra, porque a Coca-Cola nunca falou com você. Mas quando eu falo Coca-Cola, você lembra. Entende? Quando eu falo de marca pessoal, eu estou dizendo para você que existe dentro da comunicação uma expressão muito grande da comunicação não verbal. Produtos trabalham com marcas. E aí você fala, tá, mas eu não sou um produto. Não, você não é um produto, mas você carrega uma marca. Essa marca, ela vai dizer muito sobre você, ainda que você não abra a sua boca. Ela está expressada não só pela forma como você se veste, mas também pela forma como você se comporta. Se você é uma pessoa, por exemplo, que fala rápido ou uma pessoa que fala devagar. Se você é alguém que grita ou se você fala mais devagar, mais baixinho. Se você é uma pessoa mais expansiva, que gesticula, ou se você é uma pessoa mais comedida, que fala mais pausadamente, que é mais retraída nos seus movimentos, entende? Tudo isso gera, dentro da comunicação não verbal, mensagens que vão se complementando. Eu vou fazendo leituras de você. Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam assim, ai, gente, isso é papo de consultora, o que importa é o meu coração. Eu brinco, né? Eu falo, para o médico cardiologista, o que importa é o coração, gente, tá tudo bem. E aí você fala, e você vai ficar me julgando? Não é sobre julgar. Nós somos seres relacionais. E Deus fez a gente único. assim. Deus nos fez assim, Lê. A gente não tem ninguém com a nossa voz. Exatamente. Não tem ninguém com a nossa digital. Com as nossas características únicas, idênticas. Então, não tem como a gente falar sobre isso sem a gente voltar para aquele lugar onde a gente olha para as nossas características que foram dadas e que nos levam para um lugar de unicidade, que é a nossa identidade. Então, quando a gente entende o poder da marca pessoal, a gente entende que não é sobre usar roupas de marca. Não é sobre você consumir produtos caros, mas é sobre a mensagem que você vai transmitir até mesmo de boca fechada. Porque engana-se quem pensa que a gente, para se comunicar, precisa falar. Tem gente que diz assim, eu tenho pânico de falar em público, eu detesto falar. Fica tranquila, quietinha, você já está falando. Como é que você se posiciona? Como você se coloca? Como são as suas roupas? Quais são o estilo dos seus acessórios? De que maneira é a sua maquiagem? Eu já ouvi você falando, inclusive eu quero fazer isso com você, irei fazer, que o guarda-roupa é emocional. Às vezes a gente vê pessoas com roupas que às vezes falam, meu Deus, como que tem coragem, né? Mas aqui não é sobre julgamento. Mas você usou esse termo que me marcou. O guarda-roupa é emocional. O que você quis dizer com isso? Ale, dentro dessa trajetória, eu tive a oportunidade de conhecer muitas mulheres maravilhosas. Eu descobri mulheres, por exemplo, que eu até tenho algumas coisas postadas, mas mulheres que só usavam preto, por exemplo.
porque elas tinham uma insegurança muito grande, elas tinham uma timidez, mas não era uma timidez, era um sentimento de não merecimento, do tipo, eu uso preto para me esconder. Ou eu não sou feliz com os meus quilos, eu tô sempre numa batalha contra a balança, preto emagrece, eu vou usar preto. Eu me deparei com guarda-roupas que tinham roupas lá com etiquetas que as pessoas nem sabiam que estavam lá. Quando eu digo para você que eu não preciso te conhecer, se eu abrir o seu guarda-roupa, eu sou capaz de te dar características muito próximas, muito aproximadas de quem é a Letícia. Eu consigo dizer se você é triste, eu consigo dizer se você é insegura, eu consigo dizer se você é uma pessoa ferida, eu consigo dizer se você é uma pessoa confiante, segura. Entende? O nosso guarda-roupa, ele não é só um lugar onde a gente deposita as peças que a gente vai usar. Ali é um lugar de emoção. Você quer saber uma coisa? Você já experimentou, por exemplo, fazer uma sessão de desapego? Eu já tentei, mas confesso que tem umas que não vai. E tá tudo bem. A questão é entender por que não vai. Existem peças no nosso guarda-roupa que elas têm uma memória emocional. Essas peças, a gente só precisa entender. Elas trazem memórias de alegria, elas trazem boas memórias, ou elas são um memorial daqueles quilos que um dia você pesou e hoje você não pesa mais. Essa roupa mostra para você e conta a história do seu corpo, dos filhos que você teve, da trajetória que você teve, e ela te faz olhar com orgulho para o espelho e falar: tá tudo bem, meu corpo, não minhas regras, mas minha história. Elas me mostram um futuro esperançoso a respeito de quem eu fui, quem eu sou e quem eu estou me tornando a cada dia, ou ela me coloca num lugar de invalidade? Jaque do céu. A gente fala, a gente entende muito que 90% das doenças são emocionais. Uhum. Trazendo essas revelações que você está trazendo, você acredita que a gente também pode curar mulheres? Porque quando você tem um diagnóstico, por exemplo, de depressão, de ansiedade, de Parkinson, que eu já entendi que a pessoa um dia deixou de ser feliz, talvez essa falta de felicidade pode estar dentro do nosso guarda-roupa? Com certeza. Ela pode não estar originada dentro do guarda-roupa, mas talvez o guarda-roupa, da forma que está, ele está alimentando. Ele é um alimento, ele é combustível para que essa condição se permaneça. Já aconteceu de eu estar no meio de um atendimento com uma cliente muito especial que eu amo, sou amiga até hoje, tenho contato até hoje, e num determinado momento, a gente fazendo ali e tal, ela trocando de roupa, fazendo uns testes, ela parou e ela se deparou com o espelho e ela caiu no choro. Eu parei tudo que eu estava fazendo, eu fui lá, eu abracei ela e eu falei para ela: pode chorar, tá tudo bem. Realmente você tinha algo mais. Realmente Era você. impossível não ir para inteligência emocional. Eu nem imaginava, mas e aí ela contou para mim com lágrimas nos olhos e eu já tô chorando porque eu lembro. Ela contou para mim naquele dia com lágrimas nos olhos, assim, ela tinha uma casa linda, uma piscina maravilhosa no fundo da casa dela e ela falou assim: faz 2 anos que eu não coloco um biquíni para ir na minha piscina. O meu marido vai com as minhas crianças para a piscina no domingo, que é o meu único dia de folga, mas eu não vou porque eu não consigo me olhar nesse corpo. Ela tinha uma bebezinha de poucos meses, menos de 1 ano. E aí eu parei, abracei ela, eu falei: meu amor, tá tudo bem, você precisa entender que existe muito mais além disso aqui. É uma fase, é um processo. E Lê, convenhamos, nesse mundo cruel, a gente escuta tanta bobeira e a gente escuta coisas assim terríveis como padrão de beleza, por exemplo. Já ouviu falar? Eu já ouvi falar e eu quero saber se existe, se é possível ter padrão de beleza, uma vez que a gente entende que nós somos seres únicos. É possível, Jaque? Você me perguntou se existe padrão de beleza? Existe padrão? Em Nárnia há de existir, deve ter. Porque aqui, nesse mundo real, eu vou te contar uma coisa, Lê. Alguém contou uma mentira. Eu queria muito descobrir quem. Sabe? Alguém contou uma mentira e todo mundo acreditou. Essa história do padrão de beleza, Lê, é sem dúvida
dentro do quesito imagem, dentro do ponto de vista da moda e tudo mais, eu digo para você com toda certeza, talvez tenha sido um dos maiores intentos de Satanás contra a vida de todo mundo. Porque o padrão de beleza é uma grande mentira. Você quer ver uma coisa? Fala para mim o que você entende como padrão de beleza dentro da nossa cultura, né? Dentro aqui da nossa... No país que nós estamos, qual é o padrão de beleza que você entende? Você e a maioria, vamos lá, viés de confirmação, aquilo que você sabe que é entendido como padrão de beleza. Magra, Aham. do cabelo liso, Uhum. talvez um tom de pele mais claro, um olho mais claro. Ok. É o que a gente vê São Paulo Fashion Week, por exemplo. Isso. A Cabelo, maioria como é que é? Cabelo. liso. Uhum. E, Que né, cor? loiro pro claro, assim, e magro, como que um cabide. Né? Isso. Dizem que esse é o padrão de beleza. Entendi. E quando a gente olha para esse padrão de beleza, a gente se sente super motivada ou a gente se sente excluída? Posso tirar por mim? Eu sou Não com o morena. conhecimento que você tem hoje, mas Aham. olha de forma leiga para Sim, esse lugar e me fala. Vou te contar o que aconteceu comigo. Eu sou brasileira, campograndense, filha de pai e mães morenos, então eu sou morena do cabelo cacheado. E um dia eu ouvi de uma pessoa que o meu cabelo era muito feio. Eu acredito que essa pessoa me comparou ao padrão. Por quê? Meu cabelo é cacheado. E eu acreditei. E sabe o que eu fiz? Alisei o meu cabelo por anos a fio, acreditando realmente que ele era muito feio. Porque eu estava fora do padrão de beleza para aquele ser humano que falou isso para mim. Mas depois eu entendi que eu sou obra perfeita da criação, que ele não erra com ninguém e que não é possível Que ele erra na que sua ele ia vez. errar na minha vez. Falei, não, Vai errar Deus, comigo? tem alguma coisa errada por aí. errar E comigo. aí eu me redescobri e hoje eu sou a Letícia Couto de Souza, com o cabelo cacheado, apaixonada pelos meus cachos, e Deus me deu uma filha, obviamente, cacheada. E eu falo para ela, filha, seu cabelo é lindo, seus cachos são lindos, para que ela acredite que ela é a bela, a mais bela, porque ela é única. Prima, A obra feita prima. das mãos do Criador. Lê, essa história, você não tem ideia do quanto ela deprime, do quanto ela judia de tanta gente. Eu falo que eu sou uma militante e eu me coloco todas as vezes quando eu começo uma palestra, é muito engraçado. Eu me apresento, dou ali as minhas credenciais, explico quem eu sou e falo, sou tudo isso aí que vocês estão entendendo, mas acima de tudo eu sou uma militante contra esse negócio chamado padrão de beleza. Em todos os lugares que eu for, eu vou dizer isso. Em todos os lugares que eu passar e tiver a oportunidade, eu vou dizer isso é uma mentira, não acredite nisso. Não existe. Não existe. Isso não existe. Quer saber de uma coisa? Esse padrão que você acabou de me dar, na verdade, ele é europeu. Como é que eu vou dizer para mulheres que estão aqui, num país que já começou dentro da maior mistura que podia ter acontecido, né? Um país altamente miscigenado. O meu pai é baiano, gente. Ok? Meu pai é baiano, meu pai é moreno. A minha mãe é morena. Eu só sou um pouco mais clara, assim, foi um errinho ali, deu uma escapada. Meu vô, pai da minha mãe, ele era muito branco, muito claro, mas meu vô, não é que ele era branco, ele era vermelho, sabe? Uhum. Ele é nordestino, ali por onde entraram os holandeses, então, ali, em algum momento, teve ali um sangue de fora, que o meu vô é o único muito branquelo da família, e eu puxei pro meu vô, do resto eu não pareço com ninguém. Então, esse padrão não é nosso. E é uma grande judiação, é um absurdo eu tentar, eu sustentar isso para as pessoas e eu tentar fazer com que você se sinta incluída diante de algo que é totalmente exclusivo, que não é inclusivo, é exclusivo, no ponto de vista que exclui mesmo. Então, não, o padrão de beleza não existe. O padrão de beleza, Lê, é você entender e você olhar para a sua imagem, se conectando à sua identidade. Quando você ficou maravilhada, descobrindo o efeito das cores na sua beleza, eu te digo com toda certeza, e eu disse para você naquele dia, a mulher potente, maravilhosa, sempre esteve aí, eu só estou te mostrando o caminho. Conta um pouco então, Jaque, o que acontece quando a gente se coloca diante de você e vai começar realmente uma transformação? O que acontece naquela salinha? Porque você posta vídeos
né? E a gente olha, fica meio assim, mudou? Não mudou nada. O que que acontece? Então, o que que você extrai? Conta pra gente o que que a coloração pessoal faz, o que que a marca faz. E por que que ela é tão importante? Não, importante não. Ela é necessária para todo e qualquer ser que respira. Essencial, né? Lê, o teste de coloração, na verdade, é um método comparativo. Então, através de um material específico, numa luz correta, eu vou aproximar, né, ali do espelho as pessoas e eu vou fazer algumas provocações à pele da pessoa que está sendo Você não testada. trouxe os tecidos? Eu não trouxe os tecidos aqui. Tudo bem. Olha Fica só. pro próximo podcast. Vamos ter que voltar, gente. Me suportem. Mas assim, é muito legal, porque aqueles tecidos são os mesmos para todo mundo. Uhum. A questão é como a tua pele responde quando eu provoco ela com aqueles tecidos. Cada pele tem uma reação e essa reação revela uma característica da sua identidade. Basicamente, a gente testa 3 pontos, né? Uhum. Identidade no sentido de profundidade, temperatura e intensidade. Eu testo esses 3 pontos na sua pele. Parece algo muito complexo, mas não é. O fato é que depois da sua pele responder isso, eu vou entender para qual grupo, para qual família de cores a sua pele se enquadra. Então, é simples assim. O poder da cor certa é minimizar manchinhas, minimizar melasmas, marquinhas de expressões, olheiras. Eu já tive clientes que falavam, meu Deus, eu não aguento mais lutar contra essa olheira. Fiz uma coloração, cadê a olheira? E isso No mesmo serve para instante. homem e mulher. Claro, principalmente. Aqui, os homens principalmente. A gente, a questão é assim, nós entendemos quais são as cores que cooperam e que colaboram mais com a tua beleza. Esse é o primeiro ponto. Já que eu amo a cor X, e agora? E agora tá tudo bem. Não tem problema nenhum. A ideia não é ser exclusivo no sentido de excluir coisas, mas é te mostrar e ensinar você a usar com consciência. Então, isso é muito legal. Já que não tenho preto na cartela, vou morrer, né? Todo mundo fica desesperado. Tá tudo bem, eu não tenho preto na minha cartela e tá tudo bem. Eu uso preto? Uso preto, mas eu uso com consciência. Quando você não tá afim de fazer uma super produção, você não quer se maquiar, a dica é, vai nas cores que te favorecem naturalmente, aquela cor que melhorou a percepção da sua olheira, aquela cor que melhorou a coloração dos seus lábios, mesmo sem você ter passado o batom, aquela corzinha que deu um viço, que te deu um efeito de BB cream natural, a gente fala. Uhum. Gente, estou super produzida, vou vir aqui, quero. Você pode fazer isso maravilhosamente na sua cartela, como você está fazendo, mas você poderia estar usando também outra cor que está fora da sua cartela. Você não está de cara lavada. Então, Gente, a maquiagem. Você tá dando uma dica extraordinária. Sim, porque a maquiagem ela vai compensar o efeito negativo que a cor errada promove. Mas se você tá maquiada, tá tudo bem. Aquela olheira você vai esconder. De forma artificial, você vai usar produtos que vai esconder. Agora, de cara lavada, você não tá afim, não tem muito tempo, tá de férias, quer ficar tranquila, não quer se preocupar? A dica é, vai na sua cartela. Essa correção vai acontecer naturalmente pelo efeito de fração e refração da luz, que é o efeito que a gente recebe do sol. Por isso é que tem que ter uma luz ideal, tem que ter uma medida específica para o teste ser correto. Algumas pessoas param e falam, olha para mim, me dá uma dica, fala, qual que é a minha cor? Eu falo, juro que eu queria falar, mas não é assim. Você tem que estar com a pele limpa, tem que estar sem nenhum produto que mude alguma característica. Eu não deixo nem estar de rímel. Eu tiro tudo, porque eu preciso ver as suas características naturais. Porque entender da sua identidade, a gente vai repetir e você vai entender que a sua característica natural é essa, X, Y, Z, e a gente vai repetir em você. Eu tenho ABC, vamos repetir ABC em mim, porque Deus não erra. Se Ele colocou essas cores em mim, se Ele me deu naturalmente isso, quando eu repito essas cores, eu harmonizo a minha beleza natural. Que coisa linda isso, Jaque. E realmente isso muda a nossa percepção de cores. Hoje o arco-íris é mal visto. Pois é, uma conotação, né? Aí a hora que você vai lá no princípio, Gênesis, a Bíblia diz que todas as vezes que aparecer o arco no céu, algumas versões falam o arco-íris, é sinal de uma aliança. Então, tem pessoas usando o arco-íris de uma forma... Gente, o arco-íris foi criado por Deus. As cores que estão em nós foi criada por Deus para nos empoderar.
Me fala, Jaque, o que você entende por essa palavra empoderamento, já que aqui a gente está fazendo cair por terra todos os enganos e as mentiras que a gente tem visto nas mídias. Então, nós somos militantes pelo empoderamento verdadeiro, o empoderamento da mulher virtuosa. Então, fala um pouquinho, Jaque, por que você traz com tanta propriedade essa questão do empoderamento? Lê, hoje eu tenho muita clareza e muita segurança para falar sobre isso. Uma das primeiras coisas que eu trago quando eu vou falar sobre identidade em qualquer lugar que eu vou, eu cito um livro, lá na página, tá assim, Gênesis 1, 27, entendeu? Uhum. Quem entendeu, entendeu, né? E aí eu brinco com todo mundo, eu falo, olha, tem um livro bem conhecido, e aí todo mundo fica esperando para anotar, eu falo, capítulo, assim, o capítulo é Gênesis, entendeu? É 1, 27. E tá escrito, nessa versão tá escrito assim, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu não consigo falar de identidade se antes eu não mostrar quem é que dá identidade. Então, quando eu digo para você que eu preciso ter um caminho seguro para trabalhar, o meu ponto de segurança está aqui. Este é o princípio. Num mundo onde as coisas estão tão distorcidas e tão corrompidas, eu preciso ter um lugar para colocar aqui a minha âncora e falar, eu estou ancorada nisso. E a partir disso, tudo que eu fizer vai ser bem feito. A gente sabe que não é de hoje que essa questão do gênero, esses pontos de questionamento, eles já estão sendo colocados para nós. E a moda veio trabalhando nesse viés há muito tempo. Hoje em dia, você percebe dentro de... Quem trabalha com moda sabe exatamente o que eu estou falando, mas não é de hoje que as modelagens, até mesmo as costuras, os caimentos e os cortes, eles são binários. Ou seja, bi não é para homem, não é para mulher, mas é para qualquer um dos dois. A mesma peça que um homem pode vestir, uma mulher pode vestir. Nós não teremos, por exemplo, identificação ou percepção de seios, por exemplo. Então, quando eu falo para você sobre identidade, é porque eu acredito que sim, o empoderamento está aqui, ó, ancorado nesta palavra de Gênesis 1, 27. E aí sim, eu vou dizer para você que o empoderamento feminino não pode sair de outro lugar, porque sim, homem foi criado e mulher foram criadas. A imagem de Deus os criou, homens e mulheres os criou. O empoderamento ele é necessário. É que o viés é que estava errado. Ele precisa partir disso. Então, sim, hoje eu trabalho empoderando mulheres para que elas entendam a identidade delas em Cristo. Eu trabalho empoderando homens para que cada vez mais eles reforcem a imagem deles em Cristo. Então, vamos parar de achar que fazer consultoria de imagem não é coisa de homem, né? Imagina. Porque eu acredito que vocês devam ter um certo bloqueio ou um certo receio. Falar assim, homem fazer coloração é aquela coisa. E não é, né? Atendo com frequência. Então, acabou por aqui essa ideia de que coloração não é coisa para homem. Já dou uma dica maior ainda. Nós, quando queremos dar uma passeada na cartela que não é nossa, né, digamos assim, que não é a ideal para nós, a gente vai lá com a nossa maquiagem, nosso batonzinho, nosso blush e tá resolvido. A sua olheira vai aparecer? Não vai. Você vai meter um corretivo e tá tudo certo. Uhum. Os homens fazem o quê? Seu marido tem corretivo? Não. Não passa batom? Não. Nem blush? Também não. Você entendeu que a coloração é muito mais necessária para os homens do que para as mulheres? Uau! Eles não fazem uso de recurso técnico para minimizar o efeito negativo da cor. Então, eles precisam ser assertivos. Muito. Da barba ao cabelo, as linhas do rosto, isso é muito importante. É muito importante. Para eles, é na verdade, é um caminho necessário, porque nós contamos com vários outros recursos, eles não. Gente, o negócio é o seguinte, não dá mais hoje, então, para decidir comprar uma roupa sem antes passar pela Jaque Costa. É isso que eu entendi aqui. Olha, eu recebo... Sem falsa modéstia? Eu recebo, vamos lá, amiga, de verdade. Eu acredito que
de verdade, esse conhecimento é valioso demais. E não é algo que vai ser levado só para um momento de compra, mas é para uma série de outras coisas. Eu conheço clientes que, depois de terem descobrido as cores que fazem sentido, levaram isso para a identidade visual da marca deles. Eles entenderam a identidade, se apropriaram de uma forma tão linda disso, que eles falaram: não, gente, peraí, eu quero trazer isso para minha marca. Não tem. Eu olho para essa. Então, a gente pode entender que dá para levar para uma empresa, por exemplo. Para Sim, você repaginar o visual de toda uma empresa. Todo mundo vai. já faço esse trabalho. Na verdade, eu até tenho, assim, vou até aproveitar para deixar um super beijo para as minhas princesas lá. Claro. Eu já cuido de perto de uma empresa que é uma corretora, né? A Cláudia Tindler. Ela tem uma equipe de 8 mulheres. Recentemente, elas fizeram um ensaio fotográfico e gente de outros lugares, até de fora daqui. Vou contar. Elas estão tão famosas que até tinha gente da Flórida querendo saber o que estava acontecendo, que a mensagem profissional delas estava muito incrível, muito sensacional. Eu até postei. E foi um ensaio maravilhoso. Eu fiz a coloração de toda a equipe, nós entendemos a identidade da equipe, fiz todo um preparo de construção de looks e elas fizeram um ensaio. Foi imbatível. Esse trabalho ficou assim no nosso coração. Elas mandaram mensagem: meu Deus, não sei o que, receberam 1 milhão de elogios, assim. E, gente, é muito incrível, elas são elogiadas e eu fico assim, flutuando. Eu falo: me segura que eu vou coisa voar, porque linda que é você tão faz. lindo ver as pessoas sendo descobertas e elas sendo valorizadas pelas características que são delas, porque na foto eu não apareço. Não é sobre mim, é sobre elas. Jaque, na minha concepção, o que tem destruído as pessoas, o que tem causado tantas doenças, pensando que elas partem das emoções, é a comparação. Não dá para se comparar. A gente precisa entender que nós somos perfeitos, até nas cores. Deus te fez tão maravilhoso. E às vezes, por ouvir coisas de outras pessoas, você está adoecendo. Uhum. E que bom que você trouxe esse conteúdo, porque hoje eu tenho certeza que a pessoa, quando ouvir esse podcast, ela vai ser curada ou ela vai ver um caminho em Deus para sair desse lugar. Porque a pessoa, quando está triste, quando está doente, ela não se preocupa com a imagem, ela fica. Sim. E é muito poderoso quando você fala: não, hoje eu vou me arrumar. E quando a gente se arruma, igual quando eu venho pro podcast, uma vez meu filho falou assim: mamãe, por que quando você tá no podcast você tá diferente? Eu falei: filho, porque lá eu preciso mostrar uma outra versão que a mamãe é. Porque a mamãe é professora, então tem momentos que eu tô com roupa de academia. E aqui não, aqui eu sou uma entrevistadora, eu sou uma portadora de conhecimento. Então lá as pessoas precisam enxergar a mamãe com outro olhar. E aí eu parei de me comparar. Existem milhares de podcasts, existem milhares de pessoas que fazem isso, mas todas as pessoas são pessoas e aqui eu sou a Letícia Couto. E foi com a coloração pessoal que eu entendi, eu não preciso mais me comparar a ninguém, né, Jaque? Lê, eu falo para todo mundo, se existe um caminho seguro para o erro, esse caminho se chama comparação. Não faça isso. Esse, com toda certeza, tem sido o veneno que tem matado muitas pessoas e está morrendo no ninho. Algumas eu alcanço, algumas chegam até mim, mas eu tenho certeza que existem milhares de outras que eu talvez não vou alcançar, o meu braço não vai alcançar, mas em nome de Jesus, pessoas que eu já sonho em formar vão alcançar. Vão alcançar, Lê, porque esse é um trabalho de resgate da própria autoestima, de resgate de identidade, de resgate do amor próprio, de resgate de casamentos, de resgate de vida. De vida. Tem mulheres que eu já ouvi falar assim: mas eu sou dona de casa, por que eu tenho que fazer isso? E passaram pelo processo e falaram: agora eu entendi que a gente está sempre acostumado a levar o melhor para fora, né? E aí ela entende que o primeiro trono dela está em casa. E ela tem pessoas, ela é referência de pessoas, ela é a esposa daquele marido, ela é mãe daquela menina, ela influencia aquele menino.
Então, este lugar já é um lugar de muita honra. E quando ela entende que ali, naquele lugar, ela está formando opinião, ela está orientando, ela está sendo exemplo, ela não precisa ter um trabalho, uma assinatura na carteira, uma empresa, um negócio. Eu recebo, semanalmente, eu recebo pessoas que vêm por todos os motivos. Pelos motivos profissionais, e são muito válidos. Pelos motivos pessoais, e são muito, muito válidos. Já aconteceu de eu receber, assim, pessoas que queriam ser promovidas no trabalho, fizeram um processo de imagem, foram promovidas. Aconteceu já de eu receber pessoas que queriam casar e que se casaram. Aconteceu pessoas que estavam num processo de transição de carreira e aconteceu. Lê, tá tudo aqui dentro. Muitas vezes, a gente percebe pessoas desesperadas procurando coisas fora. E eu vou dizer para você com toda certeza, o que você precisa tá aí dentro. Jaque, eu tô assim, eu tô perdida com tanta coisa que eu quero te perguntar. Tem tantas perguntas aqui na minha cabeça, mas eu vou tentar organizar as minhas ideias. Existe os homens assim. Como que o homem escolhe a mulher? Ou como a mulher escolhe o homem, né? Uhum. Vamos citar um exemplo aqui hipotético. Estamos lá numa balada e o homem viu a mulher. Como ele fala da mulher? Fala assim, aquela loira, gostosa, bonita, né? É isso que o homem tem de referência. E o homem, e a mulher pro homem falou, tá vendo aquele lá? É aquele lá que tá assim. Aí a mulher já pergunta assim, o que será que ele faz? Então, é importante a gente entender que mulheres, homem, olha a sua imagem. Uhum. O homem, o primeiro contato de desejo para que algo aconteça é a imagem. Igual você falou, e nós estamos sendo matadas no ninho. Uhum. Então, nós precisamos entender que a Bíblia diz, ame ao próximo como a ti mesmo. E trazendo para o que eu acredito e que Deus tem me confiado esse ministério, que o corpo é morada do Espírito Santo. Mas nós bem sabemos que o corpo é mais importante do que a roupa. Mas se esse corpo não está cuidado, não está sarado, você não vai querer olhar para a roupa e falar assim, vou me arrumar, porque o que deveria ser um palácio para Deus está sendo um barraco. Então, como é lindo saber que Deus tem levantado pessoas com esse olhar da obra perfeita da criação, que é a imagem. Então, a gente precisa parar de achar que roupa é só a cara, como você falou que não é, e entender que nós precisamos estar bonitas, arrumadas, maquiadas, cheirosas, perfumadas e tudo mais que a mulher merece. Você tocou num ponto que você não faz ideia. Meu coração toda vez pula, eu sinto ele bater aqui na garganta. Lê, quando a gente entende a nossa identidade, a gente perpassa do ponto de vista de quais são as nossas características, como a gente é, mas a gente primeiro se reconhece. Quando eu digo para você, você é filha do dono de tudo, dono do ouro, da prata, de todas as coisas. Quem você é, Letícia? Herdeira e co-herdeira da promessa. Pronto. Princesa. Princesa do papai. Princesa do papai. Herdeira desse rei. Eu te digo, uma princesa se veste de qualquer forma? De jeito nenhum. O mundo está contando que nós mulheres, a gente precisa ser sexy. Tem um outro termo que é bem interessante, assim, que agora está sendo bem usado, sabe? Vocês vão ouvir. Chama assim, magnética. Entendeu? Esse eu nunca ouvi. Então, menina, é novo esse. Pega aqui e você vai ver. Magnética. O que é uma pessoa magnética? Uma pessoa que atrai. Passou, pá, olha. E mais ainda, está contando pra gente que a gente precisa mostrar. A gente tem que mostrar. Afinal de contas, os homens, eles são atraídos pelo que eles veem. Então, a gente tem que mostrar. E aí eis que abre a corrida do quem mostra mais, por exemplo, né? Gente, que coisa que você tá falando Você já, que eu tô vendo um filme. Aham. Eu tô entendendo. E aí,
a gente vai para um lugar onde eu faço questão de mostrar para as mulheres será que isso faz sentido? Será que para eu valorizar a mulher que existe em mim, eu preciso mesmo colocar em xeque algumas coisas? Eu preciso, quantos centímetros de perna você precisa ver? Quanto do meu decote você tem que ver? Eu preciso estar, assim, extremamente sensual? Eu quero que as pessoas olhem para mim e pensem em sexo? Esse é o significado de sensual. Sexy. Vai olhar para mim e é sexo? As coisas estão muito confusas. Essa militância, ela foi para um lugar muito perigoso. E eu faço questão de levar as pessoas a pensarem de outra maneira. Como herdeira do rei, uma verdadeira princesa, como é que você se veste? Como é que você se posiciona? E aí eu sempre brinco durante as palestras e eu brinco com elas mesmas, porque eu vou falar coisa que vai doer. Mas eu Como preciso, nunca. para não doer nunca mais, não é mesmo? A gente vai passar por esse lugar. Mas é muito legal porque eu vou para esse lugar com elas e eu brinco com elas. Eu falo assim, fala para sua amiga que está do lado, pode ser que doa. E elas falam, pode ser que doa. Eu falo, mas vai valer a pena, fica firme, não pode não. E é muito legal. E aí eu trago os 3 pontos que eu brinco muito nas minhas palestras, que são os ênsias. Todo mundo tem que cuidar com a tal doença. Então, o que é isso? Eu falo, as transparências, as aderências e as ausências. Ui. Se nós entendermos do ponto de vista feminino o quanto isso aqui é um sabotador de imagem, a gente vai ter escolhas muito melhores e muito mais assertivas. Eu sou mulher, sou solteira e eu não tenho dúvida nenhuma de que eu não preciso mostrar o meu corpo para ninguém. Este é o meu posicionamento. E já aconteceu de eu receber pessoas e eu traduzir, e aí eu entendi que essas meninas, essas mulheres, elas tinham sido feridas emocionalmente, machucadas, e elas entenderam que essa era a cura, o antídoto, entende? Olha, você tomou aqui uma picada de cobra, tá aqui o remédio que vai te sarar. Entendi. E hoje tem muito já que as pessoas buscam pelo senso de pertencimento. Sim. E às vezes para pertencer num ambiente que todo mundo Sim, todo mundo. legal. Eu preciso me enquadrar. Eu preciso me Exatamente. enquadrar. Mas a gente precisa pensar que a gente não é todo mundo. Sim, mas Lê, é fato, isso é uma verdade. É por isso que a gente tem que começar a prestar atenção com onde a gente está, os ambientes que a gente frequenta, porque, de fato, a sua roupa não te define. Não, ela não te define, mas ela externa aquilo que você está carregando. A roupa não te muda, mas ela expõe, ela denuncia, ela denota aquilo que você acredita. Então, se eu acredito que para ser valorizada como mulher eu preciso mostrar as minhas pernas, eu preciso ter decotes, eu preciso ser sexy, magnética, lógico, você vai me ver num protótipo completamente diferente do que você me vê. E aí vai ficar fácil entender por que algumas mulheres se vestem assim. Eu costumo dizer que a roupa, ela é muito engraçado. Eu gosto muito de uma frase do Drummond de Andrade, né? Gosto de gente assim, pouco inteligente. E ele falou uma frase que me marcou e eu uso isso nas minhas palestras. Ele disse assim: a roupa não é só um cartão de visitas, mas uma carta aberta para ser lida até por analfabetos. Eita, que poderoso isso. Eu roupa- gosto de falar para as meninas que estão próximas de mim, inclusive eu sou líder de célula, que talvez a única Bíblia, o manual da vida que a pessoa vai ler, somos É você. nós. Sou eu. Entende? E isso é muito importante. Então, quando a gente fala de marca pessoal, eu não estou falando de etiqueta de roupa. Eu estou falando de posicionamento, Lê. Eu estou falando de como você quer ser vista e o que você quer que as pessoas pensem sobre você. Porque, como uma profissional da área, eu posso te dizer com toda certeza, eu sou capaz de manipular o que você pensa sobre mim. Através da Através da comunicação minha não imagem, verbal. através da comunicação não verbal. Eu acho que eu vi uma palestra sua
em que você chega toda arrumada, assim, maravilhosa, e aí você vai se desconstruindo. Você tira o óculos, eu acho, aí você prende o cabelo ou solta o cabelo, desce do salto, você vira outra pessoa. E ainda você pergunta assim: eu sou ou não sou a mesma pessoa? Vocês me dariam o mesmo crédito ou não? E depois que eu vi, eu falei, cara, eu já sei quem que vai fazer minha coloração pessoal. Mas eu sempre tive muito comigo já, que eu acredito que eu já tinha sido um pouco separada. Eu já fui dessa mulher do sexy, né? E aí eu me passamos dessa fase, descobri, já passamos, graças a gente, Deus, né? me descobri em Deus. Então eu tive a minha identidade renovada. E depois eu entendi o que era ser uma marca. Então eu, quando estou presencialmente dando aula, eu estou com roupa de academia, sim ou não? Sim, claro. Só que eu faço escolhas assertivas. Eu estou sempre de legging, tô com o meu uniforme, tô de cabelo preso, tô maquiada. Embora seja o meu trabalho, que é o lazer das pessoas, eu estou posicionada como uma profissional. Porque ainda na minha área tem alguns preconceitos do personal, da mulher, enfim. Eu nunca gostei desse caminho aí. E aí, quando agora eu estou em algumas outras versões dentro da minha transição de carreira, estou respondendo meu filho. Então, cada lugar eu estou intencionalmente com uma vestimenta, porque isso traz também autoridade. Sim. Você pode não ter nada de conteúdo, né? Sim. Mas se você tiver um... Ale, na verdade, assim, Lê, dificilmente você vai ter a oportunidade de causar uma segunda boa impressão. Nós temos direito à primeira. A primeira impressão é a que fica. A questão aqui não é sobre ser certo, Lê. A questão é sobre ser adequado. Eu falo para as minhas clientes, existe algum problema com escarpão? Não, tá tudo bem que seja escarpão? Aparentemente sim. Tem algum problema que seja chinelo? Olha, a princípio não, sim. A questão não é sobre se está certo ou se está errado. A questão é se está adequado. Você já viu alguém de escarpão na praia? Não. Também não deveria ver alguém de chinelo num casamento, por exemplo. Eu não estou falando do final da festa, quando vai embora, mas numa cerimônia. Você vê alguém chegando para a cerimônia de casamento, no momento que está começando ali a entrada dos noivos, todo o cortejo nupcial. A questão não é sobre ser certo ou sobre ser errado. É sobre ser adequado. Então, a gente precisa entender é adequado? Faz sentido? Combina? E aí a gente vai ter um posicionamento estratégico sim, intencional sim e correto sim para cada lugar que a gente frequenta. Mas se isso está bem consolidado com base naquele primeiro lugar onde me diz que eu sou feita à imagem e à semelhança de um Deus perfeito que não erra, que é dono de tudo, rege sobre todas as coisas e me deu um lugar de filha, eu não tenho dúvida que, independente de onde eu transite, eu não deixo de ser herdeira. Então, eu me posiciono de tal maneira. Uau! Não vou para academia de saia, arrastando o chão. Não faz sentido. Mas eu posso, dentro da academia, dentro do dress code da academia, eu posso buscar uma malha que não me deixe totalmente exposta. Eu posso colocar uma blusinha que me deixe um pouco mais protegida na região do quadril. Eu posso colocar ali um top que me deixe segura e que não seja transparente. É uma questão de posicionamento, é aquilo que combina. E não importa onde você está, quando você sabe quem você é e para que você veio, você não tem dúvida do que você deve fazer. Então, quando a gente fala de marca pessoal, Lê, a gente está falando de muita coisa. A gente está falando do que eu quero que você pense de mim quando você me vê. Eu quero que você me veja como uma mulher altamente sexy? Ou eu quero que você me veja como uma mulher competente, capacitada, credível, coerente, íntegra, segura, forte? São elementos que eu quero ou não que você pense sobre mim. Sabe? Que show! E é por aí. Jaque, eu não tenho nem mais palavras. Eu acho que se alguém quiser conhecer mais, precisa marcar um horário com você, porque se eu deixar, nós vamos falar aqui por 5 horas ininterruptas, né? Até porque a gente está merecendo um café juntas, né? Fica claro, a gente está com saudade. Tem muita coisa pra gente conversar. Mas já que eu quero primeiro te agradecer. Que conteúdo extraordinário, que leveza que você tem de trazer cura no
físico, né? No que as pessoas veem e entendemos que reflete o que está dentro. Então, eu tenho certeza que esse podcast vai acender uma luz em cada homem, em cada mulher, em cada jovem que tiver acesso a esse conteúdo e que você continue, Jaque, de uma forma assim extraordinária, levando esse conhecimento, esse conteúdo, não cale a sua voz. E a humanidade está carente de conhecimento, mas como saberão se não há quem pregue? E Deus tem usado cada pessoa dentro do seu trabalho para trazer o reino dele ser estabelecido na terra e mulheres empoderadas mesmos, homens valentes sendo levantados para impactar a próxima geração e que você continue, Jaque. Eu te dou agora a voz para você fazer as suas considerações finais. Deixe para nós como eles te encontram, as suas redes sociais, a sua loja. Então, finaliza e muito obrigada. Ai, Lê, olha, realmente a gente passaria aqui um tempão. E assim, não seria suficiente para matar nossa saudade. Eu te agradeço pela oportunidade. Foi um privilégio enorme estar aqui, poder levar um pouquinho, elucidar a respeito desses assuntos que eu sei que permeiam a nossa vida. O meu Instagram profissional na consultoria é o Jaque Costa Oficial. Ali eu dedico um pouco mais de tempo para contar, para trazer dicas, para trazer orientações. Tem alguns projetos que são bem lindos, que vão começar e que vão ser colocados ali. Acredito que vai ajudar muita gente, homens e mulheres. O perfil da loja é o Closet 142. A Closet hoje se tornou um braço dentro da consultoria. Então, ela já tem um ritmo um pouquinho mais devagar, porque eu atendo com hora marcada. Então, quando, né, alguém de vocês quiser conhecer e entender um pouquinho desse trabalho, manda uma mensagem lá, pode mandar uma mensagem por direct lá no meu perfil, no Jaque Costa Oficial. Eu estarei recebendo, minha equipe vai estar recebendo, nós marcamos horário, tomamos um café. Eu não consigo olhar para as coisas de maneira generalista. Eu tenho prazer em receber pessoas no meu espaço para tomar um café com elas, olhar no olho delas e entender e ouvir o que ela precisa, o que eu posso contribuir com a vida dela. Então, já recebi pessoas que, nas várias demandas da vida, mas também empresárias, pessoas que entenderam que a imagem era uma ótima e oportuna ferramenta para alavancar os negócios. Temos algumas empresas que são cuidadas e assessoradas já dentro do meu perfil. Então, assim, vai ser um prazer enorme, mas, sobretudo, o privilégio de estar aqui. Eu agradeço infinitamente e eu desejo de todo o meu coração que Deus dê em medida dobrada, sacudida e transbordante o que vai acontecer aqui na sua vida, Lê. Tá? Para você, Luiz e toda a equipe que estão aqui, eu realmente fico muito, muito, muito feliz e eu tenho certeza que isso aqui é só um começo, porque quem mandou não vai deixar parar. Amém, e eu estou muito feliz. Obrigada por hoje. Eu sei que eu por só hoje tenho sempre. para onde ir. Eu não tenho mais para onde voltar. Não temos mais para onde voltar, né, Jaque? É sobre isso. Obrigada. Bom, é isso. Esse foi o nosso bate-papo com a Jaque Costa. Eu tenho certeza que vai ser transformador. E assim que você finalizar, terminar de assistir esse podcast, eu peço que você compartilhe para pelo menos 3 pessoas, porque esse conteúdo precisa chegar nas nações da Terra. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se encontra no próximo episódio do MQC, Os Movimentos que Curam. Que Deus te abençoe. Até a próxima.